Bom dia, galera! Dando continuidade ao módulo 10, estrutura de um jornal, nós trouxemos aqui dois jornais, dois exemplares para nós observarmos aqui. Primeiramente, a capa do jornal, a primeira página do jornal. Nós temos aqui o jornal Agora e o jornal O Estado de São Paulo. No cabeçalho, nós encontramos o logotipo do jornal, o nome do jornal, né? Agora, São Paulo Agora. Esse é o logotipo do jornal. E o Estado de São Paulo, o logotipo do jornal. O Estado de São Paulo, inclusive, tem aqui o ano de fundação, é um jornal tradicional e antigo. No cabeçalho, a gente encontra também a data do jornal. Esse jornal aqui é de terça-feira, 17 de março de 2020. E encontramos também nesse jornal aqui o valor. Aqui também, nesse cabeçalho, a gente encontra a data, terça-feira, 17 de março, o valor do jornal, o ano e o número. Isso tudo é o cabeçalho do jornal, onde a gente encontra o logotipo, a data. Lembrando que o jornal ele é publicado diariamente, então por isso que eles colocam inclusive o dia da semana e a data. Na primeira página do jornal, nós encontramos, como falamos na aula, a manchete do jornal. Aqui a manchete é: coronavírus faz INSS pagar a segunda parcela do 13º em maio. A manchete sempre vem escrita com letras grandes para chamar a atenção e indica qual que é o destaque do jornal. Aqui no Estado de São Paulo, o destaque também está grande, com letras grandes, logo na primeira página. Pacote do governo suspende tributo, amplia a Bolsa Família e inclui idosos. E ainda há aqui um subtítulo embaixo. Dessa informação aqui, nós temos um olho. É um pequeno texto, olha aqui, explicando, está relacionado a essa chamada, a essa manchete, e onde você vai encontrar o texto. Está lá no caderno de economia, páginas B1 e B4. Aqui no Agora também tem um olho, que está desse ladinho aqui, ó, um pequeno texto sobre a manchete, sobre o destaque, lá o título da manchete, e onde você vai encontrar esse texto, essa reportagem, né? Tá lá na A6 e A7. As páginas estão dentro do jornal. Esses jornais também trazem manchetes, trazem fotos, que são outras manchetes, né? São outros destaques do jornal. Aqui no caso, no Agora, a foto de mamãe numa escola, dá para ver lá, isso é proposital, lá na foto, 6 Jesus, Jesus Rei, mãos em ação. Escolas e creches da rede pública vão fechar. Então, aqui também é uma notícia de destaque. E onde você vai encontrar na página A4. Aqui no Estado de São Paulo, você também encontra fotos. Aqui é Faria Lima, Centro Comercial de São Paulo vazio. Faria Lima às 13h01 da tarde. Congonhas, 14h51, aeroporto. E Reserva Cultural às 14h52. E aqui tem o título dessa chamada, Temores Vazia Cidade, um pequeno texto, um olho, né? E onde você encontra nos cadernos Metrópole, caderno 2 e as páginas aí D5 e C1. Na primeira página do jornal, a gente também encontra chamadas para reportagem que nós vamos ler dentro do jornal. Aqui no caso, o governo estuda ampliar o número de testagens, o caderno e a página. Que está relacionado a essa, né? Estados Unidos testam vacina. MEC libera ensino à distância por 30 dias, página D5. No Estado de São Paulo, aqui notas e informações, são textos de opinião do jornal, são editoriais. Então, também tem aqui as páginas onde você encontra isso. No Agora, também há essas chamadas aqui do lado do jornal. A pandemia faz o Paulistão ser suspenso. Página B1, seu olho, e o B1, uma página onde você vai encontrar. Jorge Jesus testa positivo e contraprova é inconclusiva. Página B1. No Timão, Luan está em observação por suspeita de corona. Página B3. Globo interrompe a gravação de novelas e programas. Página 2. Vocês observam que aqui só existem as chamadas. Nessas três últimas aqui, ó. Não existe o olho, o texto que completa esse título para você encontrar nas outras páginas, só tem a chamada. Aqui no
No Agora também existem outras chamadas que estão em destaque também, ó. Essas outras 3. Tem uma pequena manchete aqui também. Vítimas têm entre 3 e 5 anos. Aí você encontra a informação aqui embaixo. Queda de árvore em escola fere 5 crianças. Nesse jornal ainda há uma charge aqui sobre o acontecimento do dia. Essas são as primeiras páginas do jornal Agora o Estado de São Paulo. Vocês devem estar com o jornal de vocês em mão, então também deve estar observando essas informações aí no jornal de vocês. Abrindo o jornal, nós encontramos aqui o nome da seção, espaço aberto, e 2 artigos aqui, ó, tá vendo? Assinados por Roberto Luiz e Pedro Luiz. Tem o cabeçalho, lá onde diz o nome dessa seção, espaço aberto, a página e a data. Então, aqui temos dois artigos. São artigos de opinião, né? Demonstram a opinião dos autores. Aqui na página A3, vocês continuam lá no jornal, é outra seção, notas e informações, página 3. É uma seção do jornal onde exprime a opinião do jornal, como se fosse um editorial do jornal. E aqui embaixo ainda tem troca de cartas, né, entre os leitores e o jornal, no caso aqui via e-mail. Tá aqui, ó, e-mail do jornal. Nos jornais a gente encontra então as seções. Dentro das seções, aqui sempre o cabeçalho e o número da página. Abrindo aqui o jornal Agora, nós encontramos o cabeçalho, terça-feira, 17 de março de 2020, o jornal e a página, a opinião do jornal, essa seção se chama editorial mesmo, nesse jornal, diferente do Estado de São Paulo, que nós vimos que tem outro título, né, essa seção. Aqui está a opinião do jornal sobre o Bolsonaro. Aqui tem uma manchete interna. Prefeitura suspende rodízio e coronavírus começa a parar São Paulo. E aqui está a reportagem. Aumenta o número de casos no Brasil é outra. E você vai encontrando outras reportagens dentro do jornal. Sempre com o cabeçalho, o assunto, aqui no caso já tem um assunto, e a página. No Estado de São Paulo, então, nós vamos virar a página, saindo dessa parte de opinião do jornal. Encontramos aqui a seção política. Política. Uma parte do jornal que eu falo sobre política. Aqui o cabeçalho, com o número da página e a data do jornal. Essa é a seção, traz reportagens sobre o assunto. Existe uma manchete dessa página, né? Uma manchete interna, que é destaque na política. Aqui nessa página da mesma forma. Virando a página, nós encontramos... lembrando que aqui, ó, no cabeçalho você encontra o nome da seção. A data, o nome da seção e a página. Continuando aqui a seção de política, nós encontramos isso no cabeçalho, essa informação. Se você for para outra página, ainda é a seção de política, a 7. Cada página tem uma manchete de destaque, né? Um destaque dessa página dentro da seção política. Aqui você já encontra outra seção que é internacional. E aqui tem a manchete dessa página. Dando continuidade no jornal O Estado de São Paulo, você encontra a seção esportes aqui na página A10, nesse caso. A manchete do esporte, né, a notícia principal. E depois você vai encontrar cadernos. Aqui o caderno Metrópole, ele inclusive vem com outra numeração de página, né? Começa aqui do 1 com outra letra do alfabeto. Economia e Negócios, N, é outro caderno do jornal. Tem a mesma estrutura. Tem uma manchete principal do jornal, desse caderno. E tem o caderno 2, aqui no caso do jornal O Estado de São Paulo. Tem o título do caderno, o logotipo, né?
A mesma segue o cabeçalho com a data, com o ano e com o número. E as chamadas para dentro do caderno que você vai encontrar dentro desse caderno. Aqui. Bom, tendo observado a estrutura do jornal, com base no Jornal Agora e no Jornal Estado de São Paulo, vocês podem pegar o jornal de vocês, que vocês têm em mãos, e fazer as atividades 1, 2 e 3 das páginas 96 e 97. Eu vou orientá-los agora a fazer essas atividades. E lembrem-se, essa atividade é para ser entregue no dia 20 de março, na sexta-feira. Me entreguem via e-mail, tirem uma foto da apostila que vocês fizeram, tirem uma foto nítida, tá bom? De cada exercício e me enviem no e-mail. O e-mail está aí na tela para vocês. Bom, galera, vocês terão que fazer as atividades da página 96 e 97, 1, 2 e 3. Eu fiz aqui o número 1 para poder orientar vocês. O número 1 pede para que você olhe reportagens das páginas internas do jornal. Então, você vai escolher uma reportagem, algo que você considera interessante, e preencher esse primeiro quadro aqui. Eu fiz, pede para que não seja uma matéria que esteja lá na chamada da primeira página, né? Então, eu peguei aqui uma matéria, vou mostrar para vocês. Vizinhos criam rede solidária para idosos. Cartazes anunciam ajuda com as compras para evitar a exposição de mais velhos aos vírus. Tem uma foto. Existe uma legenda. Ajuda. Moradores de São Paulo imprimem cartazes e se colocam à disposição para fazer compras a pessoas do grupo de risco. Então, eu peguei essa reportagem do caderno que se chama Metrópole e está na página D4. Então, eu vou lá, leio a minha reportagem, entendo e passo aqui para o meu quadro. A sessão não é uma sessão, não existe uma sessão para essa reportagem, porque está dentro de um caderno pequeno. Dentro desse caderno não existe sessões. Então, eu coloquei aqui o nome do caderno é Metrópole, a página é D4, o título, Vizinhos criam rede solidária para idosos, e o subtítulo, Cartazes anunciam ajuda com as compras para evitar a exposição de mais velhos ao vírus. Essa é a resolução do primeiro exercício. Então, você vai escolher aí a sua reportagem de interesse e fazer a mesma coisa aqui no exercício número 1. Bom, galera, já o exercício número 2, vocês precisam estar com a primeira chamada, a manchete do jornal. Então, eu estou aqui com o meu jornal, como já mostrei para vocês. A manchete é essa que está em letras grandes. Pacote do governo suspende tributo, amplia Bolsa Família e inclui idosos. Eu abro lá onde está indicando, que é no caderno de Economia e Negócios, na página B1. Eu abri e encontro que existe essa reportagem, pacote do governo planeja injeção de 147,3 bilhões de reais contra coronavírus. Então, eu vou ler a reportagem e vou preencher aqui o meu quadro. O nome do jornal, o Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, a data dia 17 de 3 de 2020, a manchete da edição, que está lá na primeira capa, ou na primeira página. Aqui a remissão é onde está, onde você encontra, está lá no caderno de economia, página B1 e também está na página B4. O título da matéria interna, como eu mostrei para vocês agora, então vocês vão colocar aí na de vocês, segundo o jornal que vocês têm. E aqui eu quero que vocês preencham, lendo tanto o título, o subtítulo e a matéria, quem, aqui no caso do meu, é quem planeja a injeção de 147,3 bilhões, o que ele planeja, quando, onde e por quê. Vocês vão encontrar essas informações no próprio texto, né? E essas informações são encontradas, toda notícia, né? Toda a reportagem traz essas informações. Então, vocês vão ler e vão completar. E aqui na segunda chamada a mesma coisa. Você vai lá na sua página inicial do jornal, vai procurar outra chamada. Aqui no caso nós temos
essas fotos. Temor esvazia a cidade. É uma segunda chamada do jornal. Vocês vão ter que, no meu caso aqui, eu teria que ir na página, lá no Caderno Metrópole, página D5, e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no quadro 1. Preencher o título, quem, o que, quando, onde, porquê, onde eu encontro essa informação no jornal e qual o título da matéria no interior do jornal. Bom, esse aqui é o exercício 2. O exercício número 3 pede para que você vá na segunda ou terceira página do jornal, onde você encontra a opinião do jornal, o editorial. Eu estou aqui no Estadão. Existe a página onde há os artigos, é a página A2. E existe os editoriais. Aí no jornal de vocês deve ter já a informação que é um editorial, ou é informação ou opinião do jornal, e vocês vão preencher o quadro. Qual que é o título do editorial? Aqui o meu já tem o título: Um presidente contra o país. O assunto desse O presidente contra o país é um assunto de política. Então já posso colocar aqui no meu que é sobre política. O segundo editorial, por exemplo, aqui, ó, pânico persiste. BC libera reação. Esse jornal aqui, o segundo editorial, está falando sobre economia. Então eu vou fazer um X aqui em economia e colocar o meu título. Sobre os artigos e títulos e autores, você vai procurar aí no seu jornal. No meu aqui eu tenho esses dois aqui, assinados pelo Roberto Luiz e Pedro Luiz. Eu posso colocar aqui também, preencher o meu quadro com os artigos, os títulos e os autores. Então preencham aí de acordo com o jornal de vocês.